16 Viver em Outro Mundo Capítulo 243 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Quando Zawai ouviu o que Laura disse, ele sentiu que havia declarações dentro de suas palavras. Ele olhou para Laura confuso e perguntou, o que você quer dizer? Laura olhou para Zawai e depois riu. Isso significa que esses mentirosos não foram mercantes de verdade. Eles tinham antecedentes. Antecedentes sólidos. Zawai olhou boquiaberto e perguntou, você quer dizer que alguém fez os mentirosos atuarem desse jeito? Quem? Para quê? Laura soltou um sorriso amargo e respondeu, quem mais poderia ser? São aqueles que têm medo que os homens feras se tornem poderosos. Entre eles estão a família Purcell, assim como os membros reais do Império Aksu. Há muitos comerciantes na pradaria dos homens fera agora, e eles são seus vigias. Se eles descobrirem uma tribo muito poderosa, ambos pensarão em uma maneira de enfraquecer essa tribo. Para enfraquecer uma tribo, não há movimento mais cruel do que enganar. Este movimento não precisa de muita mão de obra e muita riqueza. Ainda menos para lutar, e pode permitir que cumpram seu objetivo. É por isso que muitas pessoas usam este movimento. Zawai nunca pensou seriamente que fosse por causa disso. Ele deu uma olhada e disse, não me admira que Yali tenha interrompido Alice. Parece que Yali também nos trata como esse tipo de mentiroso. Culpa minha, porque acabei falando com muita certeza. Laura riu, nós não podemos culpá-lo também. O que você disse foi a verdade, é só que Yali não acredita em você. Uma vez que nós fizermos mais contato, eles irão acreditar. Está certo, irmão Ai. Você não sente que o acampamento de Wallace está um pouco estranho? Zawai assentiu, está um pouco estranho sim. Este acampamento está cheio de guerreiros, e não há nenhuma mulher solteira. Isso é um pouco inexplicável. Laura assentiu, posso dizer isso também, mas pela aparência de Wallace, não é como se ele tivesse algo importante para fazer, então por que ele viria até aqui? Meg, que não falou até agora, disse, pode ser que o Wallace esteja aqui para um julgamento. O Wallace é o sétimo filho do chefe da tribo do Touro Hercúleo, que é basicamente um príncipe. Os nobres humanos geralmente deixam seus próprios filhos saírem para treinar, e a identidade de Wallace também é a de um nobre, então ele pode estar aqui para um julgamento de combate, certo? Laura e Zawai deram uma segunda olhada, e então, Laura riu baixinho, parece que pensamos em coisas mais complicadas do que realmente é. Sim, também ouvi dizer que os príncipes das grandes tribos também seriam julgados. Parece que o Wallace faz parte disso também, mas a questão de ele estar cercado de chacais é muito suspeito. Zawai assentiu, este assunto é um tanto estranho, mas não é algo que precisamos nos preocupar. Chegamos ao nosso destino e nós lidamos com a tribo do Chacal, certo? Eu até guardei o povo da tribo do Chacal, mas nenhum deles está vivo, infelizmente. Ainda assim, existem duas montarias que estão vivas. Eles estão agora no armazém. Após a batalha, Zawai colocou os cadáveres da tribo do Chacal no espaço. A fim de evitar as suspeitas de Ali, Zawai pessoalmente usou a magia Névoa Negra para obscurecer o campo de batalha e depois ele coletou os cadáveres. Ele não foi apressado ao transformar o povo da tribo do Chacal em criaturas mortas-vivas. Ele ainda queria obter algumas informações de suas bocas. Mas, ele também não podia deixar o Alice e Ali saberem disso, então ele usou a magia Névoa Negra para obscurecer o campo de batalha. No momento em que a névoa se dissipou, os cadáveres da tribo do Chacal desapareceram. Isso faria Ali e os outros pensarem que Zawai os transformou os cadáveres em criaturas mortas-vivas, que ele colocou em seu espaço de convocação. Esse também era um método comum usado pelos magos negros no continente. Normalmente, depois de terem matado seus inimigos, eles transformavam seus inimigos em criaturas mortas-vivas e os colocavam em seu próprio espaço de convocação. Isso não apenas desencorajaria os inimigos, mas também aumentaria sua própria força. Foi por isso que Zawai fez isso antes. Tanto Yali quanto Alice não ficariam nem um pouco suspeitos sobre isso. Laura assentiu com a cabeça e disse, vamos esperar até a noite para classificar os homens da tribo do Chacal. Não sabemos quando Alice virá procurar por nós, então não vamos entrar no espaço. Zawai também assentiu. Ele não pretendia entrar no espaço neste momento. Zawai e os outros sabiam que o Alice e Ali estavam falando sobre eles no momento.
Quando viram Zawai e os outros deixarem a tenda, Wallace conversou com Yali, confuso. Professor, por que você não deixou eu e o Zawai continuarmos? Se ele tem muitos grãos e eles forem muito baratos, então é uma ótima notícia para a nossa tribo do touro Hercúleo. Yali olhou para Wallace e balançou a cabeça. Eu sinto que Zawai não estava sendo sincero. Ele realmente tem grãos em suas mãos. Não se esqueça da tribo do urso negro 5 anos atrás. A lição da tribo do urso negro há 5 anos que Yali queria dizer, foi um incidente de fraude, quando um mercante humano havia cooperado com a tribo do urso negro muitas vezes no passado, tinha prometido preparar os grãos destinados para durar o inverno. Pela tribo do urso negro trabalhar feliz com a outra parte, eles não esperaram que a outra parte os enganasse. Como resultado, os homens da tribo do urso negro nunca compraram de outros mercantes humanos para passar o inverno. No entanto, esse mercante humano tinha desaparecido no final e nunca mais apareceu na pradaria. Pelo período em que a tribo do urso negro acreditou, já era tarde demais. Eles não armazenaram os grãos naquele inverno, e a neve foi feroz. Era difícil mobilizar as forças e toda a tribo do urso negro enfrentava o perigo de esgotamento de alimentos. Eventualmente, eles não tiveram escolha senão comer a galia e outras bestas mágicas para superar o perigo. Mesmo assim, muitos dos escravos da tribo do urso negro morreram de fome. A outrora poderosa tribo do urso negro se enfraqueceu. Se não fosse pelas suas poderosas habilidades de luta, eles já teriam sido exterminados. Depois disso, esse assunto causou uma enorme repercussão na pradaria dos Homens-Fera. Houve até um período de tempo em que todas as raças da pradaria não fizeram negócios com mercantes humanos. Muitos mercantes tiveram perdas irrecuperáveis por causa disso. Quando Alice ouviu o que Yali disse, ele ficou surpreso e disse, não pode ser. Eu não acho que Zawai seja esse tipo de pessoa, e ele está segurando a bandeira da amizade. Você não está se preocupando muito? Yali balançou a cabeça. É sempre melhor ser um pouco mais cauteloso. Devemos sempre lembrar a lição da tribo do urso negro. Independentemente de Zawai ter ou não os grãos, não podemos colocar todo o futuro sobre ele. Wallace não se opôs a esse ponto. Colocar todo o futuro sobre alguém é muito arriscado. Ele não faria isso, então ele não se opôs ao que Yali disse. Yali olhou para Wallace e disse, você não acha estranho que estivéssemos sob ataque hoje, Wallace? Quando esses vira-latas ficaram tão corajosos e se atreveram a nos atacar? Wallace ficou surpreso. Então professor, o que você quer dizer é que... Yali respondeu, há algo suspeito nisso. Mesmo que os vira-latas roubem alguém, quando isso acontece, suas equipes têm idosos e mulheres, e geralmente atuam em um grupo inteiro. Mas aqueles que nos atacaram hoje eram todos fortes e adultos. Não tinha idosos e mulheres. Você já ouviu falar de tribos de chacais mobilizando 2.000 adultos fortes para realizar roubos antes? Além disso, estamos aqui apenas para passear, por isso não trouxemos muitos objetos de valor e apenas 300 guardas guerreiros. Somos mais poderosos que as pequenas tribos com esse tipo de força por muitas dobras, mas os vira-latas ainda vieram até nós. Esse não é o estilo de ação normal, então estou dizendo que esse assunto é muito estranho. A expressão facial de Wallace continuou a mudar enquanto ele ouvia as palavras de Yali. Ele não era tolo. Ele sabia o que as palavras de Yali significavam. Embora Wallace fosse o 7º filho do chefe da tribo, ele era o filho preferido de seu pai, e ele era esperto desde pequeno. Isso pode não significar muito para os humanos, mas nas tribos de Homens-Fera, era uma característica incrivelmente positiva. Os Homens-Fera tinham personalidades diretas. Normalmente, quando tinha Homens-Fera que não eram muito espertos, eles pareciam ser tolos aos olhos de outros e facilmente enganados, de modo que os Homens-Fera davam grande importância a crianças espertas e lhes atribuíam um professor profeta desde muito pequena para a educação. Esse tipo de criança costumava ser o próximo chefe. Desde pequeno, Wallace provou ser muito inteligente, então seu pai lhe deu Yali quando ele tinha 5 anos de idade. Isso foi quase como uma dica para todos que ele estava pronto para criar Wallace como seu sucessor. Se os outros irmãos de Wallace tivessem força ordinária, então não seria muito. A tribo do touro Hercúleo completaria a sucessão sem problemas. Mas o problema era que seus irmãos também eram poderosos. Isso seria problemático. O irmão mais velho de Wallace, Gazol, ficou do lado do pai desde pequeno e sempre lutou pela tribo do touro Hercúleo. Nos círculos dos Homens-Fera,
Ele tinha um apelido glorioso de Deus da Guerra da Cabeça de Bovino. Sua força era o suficiente para combinar contra um especialista humano do 8º nível. Entre os homens fera que admiravam a força, a fama de Gazoo era bem grande. Seu prestígio era muito grande dentro da tribo do Touro Hercúleo também. Mesmo que Gazoo não fosse tão esperto quanto Alice, ele ajudava seu pai a administrar os assuntos da tribo todos esses anos, então seu desempenho poderia ser considerado louvável. Era por isso que muitas pessoas o apoiaram na tribo do Touro Hercúleo e queriam que ele fosse o próximo chefe. O segundo irmão de Alice, Paul, não valia a pena a atenção. Como Paul sempre foi uma pessoa de temperamento muito curto, embora ele fosse poderoso e ansiava pela luta, ele obviamente não era material para ser chefe. Mas Paul tinha um relacionamento muito bom com Gazoo, e ele sempre apoiou Gazoo em se tornar um chefe. O terceiro e quarto irmãos de Wallace foram mortos em ação durante a adolescência. Os que ainda lembravam de seus nomes eram poucos. O quinto irmão de Wallace, Alice, tinha um corpo doente desde pequeno. Ele ficava doente por metade de todo o ano, então ele era uma existência esquecida na tribo, alguém que não representava nenhuma ameaça. O sexto irmão de Wallace, Mendes, teve um relacionamento muito bom com Alice. Ele tomou muito cuidado com Alice desde pequeno, mas ele não era muito velho, então ele não podia ser de muita ajuda. Wallace teve mais dois irmãos mais novos, mas eles ainda eram muito novos. Eles nem sequer tinham o direito de se envolver em julgamentos, para não mencionar ajudar. Wallace tinha outras 4 irmãs mais velhas, mas elas eram casadas com outras raças cabeça de bovino, a tribo do touro lutador. Wallace teve um bom relacionamento com suas segunda e terceiras irmãs, enquanto a primeira e a quarta irmã tinham um bom relacionamento com Gazoo. Para realmente considerar o assunto, Gazoo tinha chances maiores do que Wallace de se tornar o chefe da tribo do Touro Hercúleo. Viver em Outro Mundo Capítulo 244 Wallace aprendeu com Wallace desde que ele era pequeno. Pouco tempo depois de se tornar o professor de Wallace, Wallace ficou profundamente impressionado. Wallace sentiu que ele deveria ajudar Wallace a se tornar o chefe, então ele o educou com muita atenção. Além de ser professor de Wallace, a razão pela qual Wallace ensinou Wallace com dedicação foi por causa da tribo do Búfalo d'Água. Embora a tribo do Búfalo d'Água tivesse uma posição muito alta entre as tribos cabeça de bovino, devido a muito de seus famosos profetas, se Wallace falhasse na luta pela sucessão, ele certamente seria oprimido por Gazoo, e então os dias de Wallace não seriam dos melhores. A tribo do Búfalo d'Água, da qual Wallace vinha, certamente sofreria. Foi exatamente por causa disso que Wallace deve ajudar Wallace a suceder a posição. Só então ele seria capaz de garantir os benefícios da tribo do Búfalo d'Água. A tribo do Búfalo d'Água era a mais esperta de todas as tribos cabeça de bovino. Com Wallace tendo uma idade avançada, ele havia visto muitas lutas familiares pela sucessão, então, ele falou sobre essas coisas para Wallace desde criança. Com Wallace sendo tão inteligente, quando Wallace falou sobre a estranheza de ser atacado, Wallace imediatamente entendeu o que Wallace queria dizer. Wallace não disse nada quando viu que Wallace ficou sem palavras. Ele sabia que Wallace nunca quis recorrer à hostilidade aberta com Gazoo. Mesmo Wallace sendo jovem, sua educação o fez entender que não importa quem ganhasse entre eles, os maiores perdedores seria a tribo do Touro Hercúleo, então ele nunca quis lutar contra Gazoo. Entretanto, foi por causa de Wallace ser muito esperto desde pequeno, que Gazoo sempre o tratou como seu adversário e fez as coisas difíceis para ele. Pelo bem de sua própria segurança, assim como a de Wallace e os que o rodeavam, Wallace não teve outra escolha a não se revidar. Com isso, os combates entre ele e Gazoo haviam começado sem que ninguém percebesse. Gazoo tinha longos anos de prestígio e conexões sociais, então ele teve uma vantagem na sucessão, mas Wallace teve um toque de genialidade desde pequeno, e com o apoio de seu pai, ele não ficou na mão inferior também. As brigas entre os dois sempre estiveram nos bastidores, e não em campo aberto, com a luta deles dentro dos limites, e nunca longe demais. Coisas como ameaçar a vida um do outro foi algo que eles nunca fizeram. O assunto desta vez era um pouco estranho. Depois que Wallace pensou nisso, ele franziu a testa e falou, eu sinto que há algo de estranho sobre este assunto. Você está dizendo, professor, que isso foi possivelmente causado por Gazoo? Mas por que ele iria querer minha vida neste momento? Ele não iria, certo? O pai ainda está vivo e bem. Se ele tentar fazer um movimento contra mim,
o pai não o deixará ir, e assim, ele não terá esperanças de se tornar o próximo chefe da tribo. Mesmo que o segundo irmão e o quinto irmão não sejam adequados, o desempenho do sexto irmão nesses anos é aceitável. O oitavo irmão e o nono irmão ainda não cresceram, e não é como se não houvesse ninguém para se tornar chefe da tribo sem nós dois. Ele não terá nenhum benefício em me remover neste momento, ou ele tem. E Ali também se sentiu muito confuso depois de ouvir o que Wallace disse. Ele franziu a testa e disse, se ele, Gasol, está realmente por trás disso, a menos que ele possa se tornar de imediato o chefe da tribo depois de remover você, o chefe da tribo não o deixará impune. Mas agora o chefe da tribo ainda está vivo. É impossível para ele, Gasol, virar o chefe da tribo. Ele não ousaria fazer um movimento contra o chefe da tribo, já que os grandes anciãos nunca concordarão com isso. Pelo que parece, essa coisa toda não é obra sua. Pode ser que outras pessoas querem lidar conosco. Wallace também franziu a testa. As partes suspeitas desse assunto eram muitas, então ele não conseguia entender tudo na época. De repente, Wallace pensou em alguma coisa e perguntou, professor, você acha que esse assunto está relacionado a Zawai? E Ali pensou um pouco e balançou a cabeça. Zawai é um humano. Humanos não podem comandar a tribo do Chacal. Você também viu que os chacais haviam realmente perecido. Se Zawai estivesse em uma conspiração com eles, ele não teria dado um golpe tão letal neles. Wallace assentiu, então quem pode ser? Nós nunca ouvimos falar de alguma tribo fazer contato com a tribo do Chacal. O nome deles é muito ruim na pradaria. Se for descoberto que alguém está fazendo contato com eles, esse alguém também terá uma péssima reputação. Não existe ninguém tão ousado assim, existe. E Ali assentiu para a declaração. O ataque da tribo do Chacal desta vez era muito estranho. Na pradaria, a tribo do Chacal sempre foi conhecida por ter vantagens em vez de desvantagens. Eles não tocariam em nada que achassem ser perigoso. No entanto, desta vez eles enviaram 2.000 dos seus mais fortes homens para matá-los, o que fez com que Yali e Wallace não chegassem a conclusões em suas mentes. Depois que os dois discutiram por um tempo, o que no final acabou sendo inconclusivo, Wallace mudou o assunto para Zawai. Wallace olhou para Yali e perguntou, professor, se Zawai realmente tiver muitos grãos em suas mãos que podem ser vendidos para nós a esse preço, devemos ir em frente imediatamente. E Ali pensou um pouco e assentiu, nós devemos, mas é melhor que esse assunto não envolva a tribo. Neste momento, Gasol tem um grande poder na tribo, então, eu acho que devemos deixar a tribo do Búfalo d'Água e a tribo do Touro Lutador entrarem em contato com Zawai primeiro. Se Zawai realmente tiver muitos grãos, então os problemas de grãos da tribo do Búfalo d'Água e da tribo do Touro Lutador será resolvida. E por você estar liderando esse assunto, eles terão gratidão em relação a você, e isso se tornará um poder em suas mãos. Se Zawai for um mentiroso, então os únicos na perda serão a tribo do Búfalo d'Água e da tribo do Touro Lutador também, e então você pode resolver o problema em seu lugar, e eles não irão culpá-lo. O que você acha? A ideia de Ali não foi ruim. Como a tribo do Touro Hercúleo tinha Gasol, sempre teria alguém no caminho de Wallace. Então Yali deixou Wallace fazer com que as tribos do Búfalo d'Água e do Touro Lutador lidassem com o assunto. A tribo do Touro Lutador também era um ramo da raça cabeça de bovino com força de luta poderosa. Com um contato frequente entre eles e a tribo do Touro Hercúleo, as 4 irmãs mais velhas de Wallace se casaram com a tribo do Touro Lutador para forjar laços. Para Wallace, o benefício era grande. Se ele tivesse o apoio da tribo do Touro Lutador, ele teria grandes esperanças em se tornar o chefe da tribo do Touro Hercúleo. A tribo do Búfalo d'Água tinha um lugar especial entre a raça cabeça de bovino. Seu poder de luta não era ruim, e com a reputação de serem os mais espertos de todos na raça cabeça de bovino, a tribo do Búfalo d'Água teve uma certa influência. Se Wallace tivesse o apoio da tribo do Búfalo d'Água, então isso ajudaria a conseguir um certo efeito em sua sucessão na posição de chefe da tribo. Na pradaria dos Homens-Fera, quando qualquer tribo dominante de uma grande raça queria selecionar seu próprio chefe da tribo, não seria apenas uma questão daquela tribo. Era uma questão de todas as tribos de ramo. As palavras dessas tribos de ramo às vezes influenciavam o posicionamento do próximo chefe da tribo. Por exemplo, a tribo do Touro Hercúleo, que era a tribo dominante dentre todas da raça cabeça de bovino.
Se eles quisessem escolher seu próximo chefe da tribo, então eles não poderiam decidir sozinhos. Eles também precisavam da opinião de todas as outras tribos de ramo com cabeça de bovino. A razão pela qual esse tipo de situação estava presente era devido ao fato de que uma tribo dominante de uma grande raça não podia ordenar as tribos em volta durante ocasiões normais, mas ao lutar em grandes guerras, a tribo dominante podia ter a grande responsabilidade de comandar todas as tribos de ramos de toda a raça. Para dar um exemplo, se os homens-fera travarem uma guerra contra os humanos, os homens-fera iriam naturalmente comandar suas tribos de guerra como lordes. Eles normalmente escolheriam um marechal para comandar todos os homens-fera. Todos os chefes de tribos das várias grandes raças seriam os vários generais, cada um deles encarregado de sua própria raça. Todos os chefes da tribo das tribos de ramo seriam os oficiais sob os generais, que devem ouvir o chefe durante esse tempo. Era por causa disso que a posição de chefe da tribo dominante era extremamente importante. Agora mesmo dentro da tribo do touro Hercúleo, o poder de luta de Gazoo era algo profundamente enraizado em suas mentes. Se Wallace e Gazoo continuassem lutando dentro da tribo, então Wallace seria o único perdedor. Foi por isso que Ali já planejava que Wallace fizesse contato com outras tribos de ramo com cabeça de bovino. A aparição de Zawai aconteceu de lhes dar uma boa oportunidade. Grãos era algo que faltava para os homens-fera. Para os homens-fera, não havia tal coisa como grãos demais, então para Wallace, usar grãos para forjar laços com a tribo do búfalo d'água e do touro lutador, seria uma atitude correta. Depois de pensar sobre isso, Wallace assentiu. Acho que posso fazer isso. Minhas irmãs estão na tribo do touro lutador, então conexões não serão um problema. E você faz parte da tribo do búfalo d'água, professor, então também não deve ter problemas lá. Quando sairmos, vou discutir isso com Zawai. E Ali assentiu. Ele olhou para o céu e disse, o lado de fora deve estar pronto agora, então vamos sair depois de alguns momentos. Ah, certo. Zawai deixou seu pessoal trazer alguns vegetais. Vamos dar uma olhada. Wallace assentiu para isso. Para os homens-fera na pradaria, vegetais frescos eram obviamente bens de luxo. Mesmo uma tribo dominante como a tribo do touro Hercúleo, não podia simplesmente comê-los. Wallace assumiu que o que Zawai lhes deu não seria mais do que coisas como rabanetes mágicos que poderiam ser facilmente armazenados, e assim não lhes deu atenção. Wallace seguiu Ali para fora da tenda. Já era tarde e o tempo estava bom. Os dois ficaram estupefatos no momento em que saíram da tenda, porque viram que mais de uma dúzia de cestas foram colocadas do lado de fora da tenda. Cada cesta continha um tipo de vegetal. Os vegetais eram bastante comuns no continente, e Wallace e Ali sabiam quais eram. Eles não seriam surpreendidos. O que os surpreendeu era o fato de que todos esses vegetais estavam realmente frescos. Tão frescos. Era como se eles tivessem sido acabados de serem arrancados. Os dois olharam um para o outro e viram um tremor nos olhos um do outro. A razão pela qual eles vieram aqui era exatamente pela qual Berg imaginou. Eles estavam aqui para um julgamento. Isso era algo que todos os jovens adultos de todos os homens-fera tinham que experimentar. Wallace não foi uma exceção. Sair do lado de fora para passear não era algo que os outros se importavam, mas havia uma regra que não podia levar mais de 500 escoltas. Isso foi ordenado por todas as tribos de homens-fera. A razão pela qual as escoltas foram trazidas durante o passeio estava relacionada com a situação na pradaria. A pradaria dos homens-fera era simplesmente muito grande e havia muitos perigos. Seria muito difícil sobreviver sozinho na pradaria. A fim de garantir a segurança da geração mais jovem, eles foram autorizados a levar escoltas. Jovens homens-fera que saiam para passear eram muitas vezes pessoas com identidades semelhantes a príncipes. Aqueles cujo status era insuficiente, normalmente teriam que se ocupar com suas próprias tribos todos os dias, sem tempo de sair. Eles começaram a lutar batalha com adultos nas tribos desde pequenos. Não houve necessidades de participar de julgamentos. Em outras palavras, o julgamento era na verdade algo que permitia que a próxima geração de pessoas poderosas nas tribos saísse e visse o mundo a fim de reduzir suas atitudes nobres. Wallace veio a este lugar principalmente para olhar a cidade humana na fortaleza da Parede de Ferro. Wallace ainda era jovem e ele não participou da guerra anterior entre humanos e homens-fera. Embora houvesse a cidade do Deus Besta, não tinha uma cidade coberta de pedras,
Por isso Alice sempre esteve curioso sobre as cidades revestidas em pedras dos humanos. Ele queria usar a chance em seu julgamento para olhar para uma cidade humana. Embora Wallace nunca esteve na Fortaleza da Parede de Ferro antes, ele ainda sabia sobre o caminho da viagem. Ele sabia muito bem que, a partir de sua localização atual, levaria vários dias de viagem para chegar à Fortaleza da Parede de Ferro, e esse lugar não poderia produzir esses vegetais. Em outras palavras, os vegetais de Zawai vieram de ainda mais longe. Isso significava que esses vegetais haviam chegado aqui há alguns dias, pelo menos. O fato de que os vegetais puderam conservar sua frescura nesses poucos dias, como se tivessem acabado de serem colhidos, foi surpreendente demais. Ali olhou para Wallace, mas ele não disse nada. Ele se virou para voltar para a tenda e, uma vez lá dentro, ele falou com Wallace. Wallace, acho que teremos que reavaliar a força de Zawai. Wallace assentiu com a cabeça e depois olhou para Ali com incompreensão. Por que esses vegetais estão frescos, professor? Como eles os mantiveram tão frescos? Ali sorriu levemente. Eu suponho que ele tem um equipamento espacial em mãos. Equipamentos espaciais são coisas pesquisadas pelos magos humanos. Esse tipo de coisa é um subespaço que pode ser usado para armazenar objetos. As coisas armazenadas dentro desse subespaço podem durar muito mais tempo do que fora. Ele provavelmente tem uma coisa dessas em suas mãos. Eu nunca imaginei que ele realmente usaria um equipamento espacial para colocar vegetais. Wallace também tinha ouvido falar da escassez de equipamentos espaciais, mas não havia tais coisas na posse dos Homens-Fera, então tudo sobre eles era simplesmente dito a ele. Ele não os entendeu o suficiente. Mas ele pensava que equipamentos espaciais deveriam ser muito preciosos também. Caso contrário, com tantos mercantes humanos viajando para a pradaria, eles não estariam usando comboios até agora. Eles não iriam preferir usar equipamentos espaciais? Wallace falou enquanto seus olhos brilhavam. Professor, isso não significa que Zawai tem um método que lhe permite transportar os grãos das terras humanas de uma maneira rápida. Se esse foi o caso, acho que é muito provável que ele tenha muitos grãos como ele afirmou. Ali assentiu, sua força parece ser impressionante, mas ainda é prudente que tomemos cuidado. Apesar de não sermos a tribo mais poderosa de todas as raças de Homens-Fera, nossa força está lá em cima. Mesmo se comparados com as outras tribos de guerra, a nossa raça cabeça de bovino pode conseguir permanecer na competição. Se não fosse por algumas das tribos de ramo nos arrastando para fora, nós já teríamos nos tornando uma tribo de guerra. Essa força de fato deixaria muitas pessoas com ciúmes. Não podemos ter certeza de que não ficaremos de olho nos humanos mentirosos. Viver em outro mundo. Capítulo 245. Alice também sabia disso. Os Homens-Fera muitas vezes haviam sido enganados pelos humanos. Tantas vezes que, isso não era algo que eles pudessem contar por conta própria. Foi por isso que eles abrigaram uma intensa cautela em relação aos humanos e também porque pouquíssimos mercantes humanos conseguiram bandeiras da amizade. Homens-Fera nunca dariam bandeiras da amizade para pessoas em que eles não confiavam, já que eles acreditavam que seria a maior profanação para as próprias bandeiras. De fato, além de Zawai, não tinha outros mercantes humanos que haviam conseguido a bandeira da amizade por muitos anos. Nem mesmo das pequenas tribos como o Bando Martelo Cabeça de Carneiro. Pode-se dizer que a bandeira da amizade na carruagem de Zawai deixou Wallace com uma ótima impressão em relação a Zawai. Foi também por causa da bandeira que Wallace queria cooperar com ele. Wallace exalou e disse, eu espero seriamente que Zawai seja um bom mercante. Se ele tiver uma grande quantidade de grãos e estiver disposto a vendê-lo para nós, então eu lhe darei de bom grado a nossa bandeira da amizade. Ali sabia o que Wallace queria dizer. O que mais faltava para os Homens-Fera era grãos. Se ele pudesse realmente resolver o problema de grãos na tribo do Touro Hercúleo através de Zawai, então ele estaria mais próximo da posição de chefe da tribo. Ali também esperava que fossem assim, mas ele também estava em alerta máximo em relação a Zawai. Com um tempo longo em uma grande tribo e lutando contra Gazol em segredo por um período de tempo, o coração de Ali ainda continuava muito sombrio. Um momento de silêncio se passou pela tenda antes que Ali falasse, vamos sair e dar uma olhada. Eu estou cada vez mais curioso sobre Zawai agora. Se ele realmente for um mentiroso, então ele deve ter uma identidade complicada.
Um mentiroso com um equipamento espacial? Ei! Acho que ele não é uma pessoa comum, não é? Wallace também começou a rir. De fato, se um mentiroso tivesse um equipamento espacial, ele deveria ter sido um mentiroso incrível. Depois de um tempo, Wallace riu. Vamos sair, professor. Prometi a Zawai dar-lhe um bom brinde. E Ali riu enquanto os dois saíam da tenda. Fogueiras foram feitas do lado de fora da tenda e os Argali foram colocados para assar. Os homens-fera eram assim. Para eles, lhes servir um Argali assado seria o maior tratamento. Embora Wallace estivesse fora para um julgamento, não importava onde os homens-fera estivessem, eles levariam um rebanho de Argali com eles. Passear enquanto pastava os Argali era a vida dos homens-fera. Na verdade, os Argali também eram sua comida, e era por isso que os levavam para qualquer lugar. A tribo não seria capaz de manter os Argali. Mesmo se eles pudessem derrotar o ataque da tribo do Chacal, os Argali teriam sido roubados. Mas eles tiveram sorte hoje. Eles se depararam com Zawai que exterminou o povo da tribo do Chacal sem fugir. Então esses Argali foram mantidos. Wallace naturalmente não seria mesquinho com alguns deles. Embora os que seguiram Wallace fossem guerreiros, e eles estivessem entre a elite mais alta, eles frequentemente serviram como escolta para o pessoal classificado da tribo do Touro Hercúleo. As coisas que eles sabiam não seriam inferiores que os homens-fera normal, e o que eles poderiam fazer era melhor que os outros. Isso acontecia porque quando você está ao lado dos superiores, você deve aprender a servi-los. Os Argali foram assados acima das fogueiras. O que foi especial sobre a ocasião era que algumas mesas tinham sido colocadas perto das fogueiras, o que não era uma visão comum. Ao lado de cada mesa tinha comis, e em cada uma das mesas tinha 2 pratos e uma taça de vinho. O mais notável era que, independentemente dos pratos, da taça de vinho ou potes de vinho, todas eram feitas de prata. Tudo isso demonstrou a natureza extraordinária do status do proprietário. Uma tribo comum de pequeno porte nunca teria tais coisas. Homens-fera eram nômades. Se eles colocassem essas coisas em seus comboios, precisariam de mais carruagens, o que incomodaria muito quando se movessem. Mas, algumas grandes tribos, para exibir suas identidades, prepararam tais coisas. Wallace era um poderoso concorrente a chefe da tribo do Touro Hercúleo, então era certo que sua identidade fosse extraordinária. Trazer essas coisas não era algo para se imaginar. Depois de muitos anos de desenvolvimento, muitos da geração mais jovem dos altos poderes ainda mantinham a tradição de fazer o julgamento de passeio, mas com a proteção das escoltas e o respeito de algumas pequenas tribos, o núcleo de suas tentativas mudou completamente. Agora isso não era muito diferente de viajar. Quando Alice viu que estava prestes a ficar pronto, ele olhou para Yali e disse: Professor, espere aqui. Eu irei convidar Zawai. E Ali não se opôs a isso. Em sua opinião, colocando a questão de lado, sobre se Zawai era ou não um mentiroso, Zawai era um mago com força suprema, que sozinho poderia deixá-lo ganhar respeito em consequência. Wallace, convidando Zawai por si mesmo, era o suficiente para explicar o respeito que ele tinha por Zawai. Wallace caminhou em direção ao acampamento de Zawai com 2 guardas atrás dele. Estes 2 guardas não trouxeram armas. No que se refere aos homens-fera, trazer armas para encontrar um amigo era um comportamento indelicado. Havia uma distância entre o acampamento de Zawai e de Wallace, mas Wallace não montou em sua própria montaria. Em vez disso, ele andou até o lado fora do acampamento de Zawai. Zawai usou suas carruagens para montar um círculo fora de seu acampamento por causa da batalha anterior. Dentro da formação, criaturas mortas-vivas estavam ali parecendo estátuas. A princípio, Wallace presumiu que aquelas criaturas mortas-vivas fossem motoristas comuns das carruagens, mas quando ele foi até a frente deles, ele percebeu que estava enganado. Aquelas não eram pessoas de maneira alguma. Não importava quão excelente fosse um lutador, não teria como resistir por tanto tempo sem piscar. Nem sequer havia respiração. Wallace não se sentiria desconfortável sempre que enfrentava lutadores humanos, mas ao enfrentar os mortos-vivos, Wallace ainda se sentia inseguro. Depois de tudo, ele nunca havia visto mortos-vivos humanoides por mais do que algumas vezes. Precisamente no momento em que Wallace estava decidindo se gritaria para Zawai ou falaria com os mortos-vivos, Zawai havia saído de sua tenda com Laura e os outros. Zawai já sabia das criaturas mortas-vivas que Wallace tinha chegado,
Então é claro que ele não manteria sua aparência. Afinal, a outra parte era um príncipe. Manter a aparência em excesso faria parecer que estivesse tentando se esforçar demais. Uma vez que Zhao Ai saiu, ele riu para Wallace e disse: Irmão Wallace, você estava esperando por mim com os argalis assados? Ah, eu estou morrendo de fome. Wallace obviamente gostou de como Zhao Ai estava falando como um homem fera. Ele também riu e disse: Irmão Zhao Ai, os argalis foram assados e o comiço foram colocados. Estou esperando pela nossa bebida. Zhao Ai riu em seu caminho com Wallace quando eles entraram no acampamento do mesmo. Uma vez que Zhao Ai viu os arranjos, ele ficou atordoado. Ele não esperava que Wallace estivesse tão preparado quando fosse para os arredores. Se não fosse pelos numerosos e grandes carruagens ao redor, ele teria pensado que Wallace também possuía equipamentos espaciais. E Alice estava sentado numa mesa enquanto esperava por Zhao Ai e os outros. Ao lado das fogueiras havia muitas mesas pequenas, e cada mesa só podia acomodar uma pessoa. Normalmente, as mesas não eram grandes e pequenos tapetes foram colocados ao lado das mesas. Uma pessoa podia sentar num tapete diretamente. Assim que Ali viu que Zhao Ai e outros haviam chegado, e Ali se levantou para cumprimentá-los. Zhao Ai e os outros imediatamente se curvaram para Ali. Afinal de contas, o status dos profetas na pradaria dos homens fera era muito especial. Eles não podiam se dar ao luxo de ter a mínima inadvertência. Existia um ditado sobre a pradaria dos homens fera que dizia: ofender um profeta significa ofender todos os homens fera. Claro que isso era válida para os humanos. Para os homens fera, não era muito eficaz. No entanto, mesmo um chefe da tribo de uma grande tribo não ofenderia facilmente um profeta. Depois das formalidades, todos se sentaram, e outra pessoa trouxe a Zhao Ai e os outros um pouco de argali assado. De acordo com os atos habituais dos homens fera, eles devem primeiro comer um bocado de carne de argali antes de beber o kumis. Isso mostrou sua importância para a comida. Depois de comer um bocado de argali assado, Wallace ergueu sua taça de prata e estendeu-a para Zhao Ai. Os dois não estavam distantes, mas com a distância entre as mesas, os dois estavam separados por cerca de 2 metros. Wallace falou com a taça levantada: Irmão Zhao Ai, obrigado por me ajudar. Por favor, tenha este brinde representando minha gratidão. Zhao Ai sorriu e ergueu a taça também. Você é gentil demais, irmão Wallace. Nós somos amigos. Não precisa ser muito educado quando os amigos se ajudam. Wallace acenou para Zhao Ai em apreço e sacudiu o kumis dizendo: por favor. Zhao Ai também fez o mesmo, e ambos beberam o kumis de suas taças em um único gole. Depois de uma taça de kumis, Wallace começou a conversar com Zhao Ai sobre assuntos casuais. Os dois conversaram enquanto comiam argali e bebiam o kumis. Mas Zhao Ai sentiu que ele não estava comendo com muita felicidade hoje se comparado com o de Spear. Não foi por causa do produto, mas da atmosfera. Eles podiam comer e beber alegremente com Spear porque não havia nenhum esquema, mas aqui, Zhao Ai sentia que Wallace e Ali estavam observando. Isso o fez se sentir muito desconfortável. Quando a terceira taça de kumis foi bebida, Wallace perguntou a Zhao Ai: Irmão Zhao Ai, você realmente tem muitos grãos para vender? Zhao Ai assentiu: sim. Muito. Eu quero trocar por algumas bestas mágicas especiais, até mesmo argali. Claro, alguns dos produtos de lã de argali também são bons. Wallace respondeu a Zhao Ai: Irmão Zhao Ai, não é que eu não confie em você, é só que para nós homens fera, os grãos são muito importantes. Eu realmente quero saber quantos grãos você tem e então decidir como cooperar com você. Além disso, quero saber sobre a qualidade de seus grãos. Zhao Ai riu: não é nada. Eu posso lhe dizer que, agora, eu tenho 50 milhões de quilos de arroz de bambu, e haverá ainda mais no futuro. Quanto à qualidade, vamos ver. Você pode deixar sua escolta ir e pegar alguns grãos da minha carruagem de grãos. Qualquer saco deles serve. Você pode pegar um pouco mais e então trazê-los aqui. Você pode dar uma olhada depois disso. Quando Zhao Ai mencionou que ele tinha 50 milhões de quilos de grãos, Wallace respirava com a boca cheia de ar frio. Esta foi a maior quantia que ele já tinha ouvido falar. Se ele pudesse realmente obter os grãos, então a tribo do touro Hercule não precisaria se preocupar com problemas alimentares por muito tempo. Que tipo de conceito era 50 milhões de quilos de grãos?
Era quantia suficiente para ser usada por uma grande tribo de 10 milhões de pessoas durante 3 dias. Claro, isso era por causa do fato de que os homens-fera podiam comer mais que os humanos. Se fossem os humanos, esse número se multiplicaria por muitas dobras. Viver em Outro Mundo capítulo 246. Wallace ouviu as palavras de Zawai ociosamente. 50 milhões de quilos de grãos não foram suficientes para toda a raça, mas apenas para a tribo do touro Hercúleo. Esses grãos poderiam durar por muito tempo. Ialio também tinha parado neste momento, mas ele reagiu imediatamente. Ele chamou alguns guerreiros para trazer os grãos das carruagens de Zawai. Ele queria ver se os grãos que Zawai trouxe eram bons ou ruins. Os homens-fera priorizavam a comida. Foi exatamente por causa de sua importância pela comida que eles eram mais exigentes quando se tratava da qualidade de grãos. Muitos homens-fera eram analfabetos, mas eles não precisariam olhar se o arroz era bom ou ruim. Eles poderiam apenas usar as mãos para pesá-los, a fim de dizer a diferença. Eles eram simplesmente tão incríveis. Wallace retornou aos seus sentidos pela ação de Auli. Ele olhou para Zawai e perguntou: Irmão Zawai, você realmente tem 50 milhões de quilos? Zawai balançou a cabeça. Mais que isso. Para ser preciso, posso obter 50 milhões de quilos de grãos a cada período de tempo. Meu feld é muito grande, então quando eu planto arroz de bambu em lotes, posso colhê-los de vez em quando. Ei! Wallace ficou surpreso de novo, e então sua expressão mudou. Irmão Zawai, eu estou te tratando como um irmão, então não minta para mim, tudo bem? Eu não sei sobre plantio, mas 50 milhões de quilos precisarão de um campo muito grande, certo? Você pode realmente colher 50 milhões de quilos de grãos em tão pouco de tempo? Quão grande é o seu feudo? Zawai teve um súbito sentimento de tristeza quando ele olhou para Wallace. Ele sabia que a comida era preciosa no território dos homens-fera, mas parecia que os mercantes não estavam sendo sinceros quando conversaram com Wallace. O rendimento do arroz de bambu era muito alto para começar. Mesmo fora do espaço, o rendimento não seria muito menor do que no espaço. Enquanto não houvesse vandalismo, o rendimento de arroz de bambu não seria muito afetado. Arroz de bambu no continente poderia alimentar todas as raças incluindo humanos, elfos, anões e até bestas mágicas. Se os humanos realmente quisessem negociar com os homens-fera, então os homens-fera não teriam que se preocupar com a crise alimentar e os preços dos grãos não seriam absurdamente altos. No entanto, os homens-fera não sabiam como fazer o plantio, então, quando os mercantes humanos negociavam com os homens-fera, eles fariam a plantação do plantio ser para os de fora uma coisa muito difícil, e isso diminuiu muito a produção de grãos por muito. Isso criou uma ilusão nos homens-fera de que o plantio de grãos era uma prática muito difícil e de baixo rendimento. Os mercantes humanos não precisavam mais baixar os preços dos grãos dessa maneira. Pode-se dizer que eles estavam sugando o sangue dos homens-fera. Zawai colocou a faca curva na sua mão e se virou para Wallace. Irmão Wallace, eu lhe disse que não sou um mercante legítimo. Eu produzo meus próprios grãos, então eu sei muito bem sobre os rendimentos de grãos. Não se deixe enganar pelos mercantes dissimulados. Pegue o arroz de bambu por exemplo. Apenas 10 mil mu de terra renderia 50 milhões de quilos e ela amadurecerá uma vez a cada 3 meses. Se o tempo estiver bom e puder ser plantado no inverno, em um ano nos 10 mil mu, sem nenhum desastre natural ou destruição humana, então irmão, eu posso obter 50 milhões sem nenhum problema. Wallace e Ali olhavam vagamente para Zawai. Para ser honesto, eles realmente não sabiam sobre o que Zawai disse. Homens-fera não sabiam como plantar, assim como os humanos não sabiam como pastar. Para os humanos, pastoreio era muito difícil, porque as bestas mágicas ficariam doentes o tempo todo. Em relação a isso, para os homens-fera, a plantação de alimentos era muito difícil, porque as plantações sempre murcham. Isso era um problema insolúvel. Era exatamente por isso que os mercantes humanos falavam de grãos como se fossem tesouros, e os homens-fera acreditavam nisso, porque na visão deste último, a plantação era realmente difícil. Mas agora Zawai disse a eles que nas terras humanas, a produção de grão era muito alta. Wallace e Ali não podiam aceitar essa afirmação completamente no momento. Os dois olharam vagamente para Zawai e esperavam que o que Zawai disse fosse falso, porque os números que Zawai listava eram muito distantes dos números listados pelos mercantes humanos.
Wallace gaguejou depois de um momento. Você está dizendo a verdade? Zawai assentiu, claro. Homens-fera geralmente não podem olhar para as áreas de produção agrícola. Uma vez que eles estiverem lá, eles saberão que é real. É apenas que a maioria das principais áreas de produção agrícola são plantadas com trigo em vez de arroz de bambu. Neste momento, os dois guardas que Yali tinha mandado voltaram. Cada um deles carregavam 4 sacos de arroz entre os braços e torsos. Deve-se saber que cada saco tinha 50 quilos de arroz. O fato de que cada um deles pode carregar 200 quilos enquanto corriam foi o suficiente para mostrar que a força dos membros da tribo do touro Hercule eram como as lendas diziam. Os guardas colocaram os 8 sacos na frente de Wallace. Wallace e Alice se levantaram quase ao mesmo tempo e caminharam até os sacos. Ambos abriram um saco cada um. Dentro dos sacos tinha arroz de bambu. Eles eram um pouco amarelos, como se alguém os envolvesse em uma camada de óleo, fazendo com que parecesse ter um brilho oleoso. Era o arroz de bambu de mais alto grau. E Ali instintivamente despejou um saco de arroz e então o chão estava cheio de pelotas de arroz. Zawai não estava bravo, pois sabia por que Ali fez isso. Deve ser devido a alguns mercantes humanos que os enganaram no passado, colocando um bom arroz por cima, mas por baixo estava cheio de arroz mofado. Foi por isso que Ali fez tal coisa. E Ali olhou para as pelotas de arroz no chão e as pegou suavemente. Ele as cheirou com o nariz e depois os mastigou com a boca. Ele se levantou devagar e se virou para Zawai. Senhor Zawai, todo o seu arroz é dessa qualidade? Zawai assentiu, todos eles são assim. Você pode inspecioná-los da maneira que quiser. Wallace não disse nada. Ele apenas caminhou até a mesa e se serviu de uma grande taça de kumis. Depois de beber tudo, ele largou a taça e olhou para Zawai. Irmão Zawai, eu quero ter uma conversa adequada com você. Zawai olhou para Wallace e sabia que Wallace estava prestes a dizer seriam a chave da questão. Ele assentiu e respondeu, você pode, irmão Wallace. Estas 3 ao meu lado são pessoas que absolutamente não me trairão. E os que estão ao seu redor? Wallace olhou para suas escoltas e respondeu, eles também podem ser completamente confiáveis. Use pessoas sem suspeita, não use pessoas quando foram suspeitos. Wallace havia demonstrado a etiqueta de um governante em um nível de entrada. A razão pela qual Wallace estava tão certo de que essas pessoas jamais o trairiam era porque suas famílias estavam sob seu controle. Se essas pessoas o traíssem, eles e suas famílias estariam acabadas. Wallace recebeu a educação de um governante desde pequeno, então ele entendeu muito claramente que, como um superior, apenas ter um lado positivo não é suficiente. Seus subordinados não podem ser todos cavalheiros. Você pode usar os métodos de um cavaleiro contra os cavaleiros. Se você usar os métodos de um cavaleiro contra pessoas inferiores, você irá perder muito. As escoltas de Wallace não emitiram nenhum som, mas o olhar que eles estavam fazendo para Wallace haviam mudado. Esses eram olhares de gratidão. Pode-se dizer que uma única sentença de Wallace agarrou os corações dessas 300 escoltas. Os homens-fera eram muito simples e seus pensamentos não eram tão complicados quanto os humanos. Para aqueles em que eles realmente eram gratos, eles dariam as suas vidas. Eles não seriam influenciados, não importa o quão grande era o benefício colocado diante deles. Mas se esses homens-fera soubessem que Wallace havia controlado suas famílias em segredo, eles lutariam contra Wallace independentemente do custo se suas próprias vidas e de suas famílias, sem recuar. Este era o homem-fera, direto, corajoso e sem areia em seus olhos. Foi exatamente por isso que Wallace apenas controlou suas famílias nas sombras e não ousou avisá-los. Se essas pessoas realmente soubessem, Wallace não teria mais ninguém para usar. Esta foi a parte contraditória de um governante. Eles sabem como controlar seus subordinados e obter seus corações, mas eles sempre pensam que apenas ter o coração de seus subordinados não é suficiente. Eles têm que colocar uma falsa segurança em seus corações. Zawai olhou para os olhos das escoltas e sabia o que Wallace queria dizer. Ele não expôs nada e apenas sorriu. Então, o que você está esperando, irmão Wallace? Fale. Wallace olhou para Zawai e disse, irmão Zawai, você deve saber que eu sou o 7º príncipe da tribo do touro Hercule. De fato, eu sou um dos candidatos a ser o chefe da tribo. O meu principal concorrente é o meu irmão mais velho, Gazol. Ele tem mais conquistas e seguidores na tribo. Minha sinceridade não é suficiente,
Então gostaria de cooperar com você. Zhao Ai ouviu as palavras de Wallace em silêncio. Para ser honesto, ele sentiu que o que Wallace disse era seriamente clichê. É como se os grandes reinos sempre se deparassem com essas coisas. Os conflitos entre irmãos pareciam ser algo que todas as famílias em altas posições não podiam evitar. Wallace notou como Zhao Ai ficou em silêncio e acrescentou: se você realmente tiver muitos grãos, eu quero cooperar com você e usar seus grãos para resolver os problemas alimentares da minha tribo. Eu posso ganhar a opinião pública dessa maneira e talvez a posição de chefe da tribo seja minha. Se eu me tornar o chefe da tribo, você será o único comerciante de grãos da tribo do Touro Hercúleo. Essa tentação era enorme. O único comerciante de grãos de uma raça, para qualquer comerciante, era uma tentação irresistível. Quantos grãos uma única raça precisa cada ano? Ninguém realmente calculou isso antes, mas o que era certo era que seria uma soma astronômica, especialmente para os homens-fera. Todos os homens-fera podiam comer mais do que humanos. Com a mesma quantidade de população, precisavam de várias vezes mais comida do que humanos. Se o mercante se tornasse a única fonte de comida da raça, esse mercante se tornaria um dos maiores negociantes do continente quase de imediato. Infelizmente, Zhao Ai não podia ser considerado um comerciante legítimo, mas ele ainda podia atender ao pedido de Spear. Ele olhou para Wallace e disse: eu não me importo sobre me tornar ou não o único mercante de grãos da tribo do Touro Hercúleo. Eu mesmo plantei os grãos. Enquanto eu tiver os grãos, eu não irei me preocupar em vendê-los na pradaria dos homens-fera. Eu posso cooperar com você, irmão Wallace, mas quero algo de você. Wallace olhou para Zhao Ai com incompreensão. O que você quer? Eu quero a bandeira de batalha da amizade da tribo do Touro Hercúleo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.